vou ler na versão ou NVI ou Nova Transformadora, uma das duas, eu não sei qual que é agora. Por isso eu vos digo: se sois guiados pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão debaixo da lei. O 24: os que são crucificados, os que estão em Cristo, crucificaram a carne e as suas paixões. Vocês entenderam o texto? Nós vamos falar do que nesta noite? Eu acho que está aqui atrás de mim, se eu não estou enganado. Quem é que te guia? O primeiro texto que nós lemos no começo do culto também fala sobre isso. Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8 fala sobre essa liderança nas nossas vidas, na liderança da carne ou liderança do Espírito. Gálatas fala, e ainda fala de um confronto, de uma batalha que acontece dentro de nós, entre carne e Espírito. A carne quer o contrário é o Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Deus, quando criou o homem, o primeiro, Adão, Ele o criou perfeito. Era perfeito. Adão, antes do pecado, era perfeito. Deus o criou, lhe deu vida, soprou-lhe o Espírito, lhe deu alma. E ele tinha íntima e profunda comunhão com Deus e Deus com Adão. Tanto é verdade que em Gênesis 3:8 a Bíblia diz que Deus descia toda tarde para falar com Adão. Então era uma intimidade perfeita, porque Adão ainda não havia pecado. Adão ainda era perfeito. Sim, era perfeito. E depois do pecado de Adão, depois que Adão pecou, nós fomos contemplados, ou recebemos a carne para nos dominar. Nós recebemos a natureza da carne, a natureza carnal. Em Adão nós temos a natureza da carne, mas em Cristo nós temos a natureza do Espírito. Todo cristão deve ter consciência de que, de uma forma ou de outra, ele vai ser guiado ou pela carne ou pelo Espírito. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo que é cristão? Ser carnal ou espiritual depende de você e de mim. Quem nós colocarmos no trono da nossa vida, sentado no trono da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, essa natureza vai nos guiar. Se nós colocarmos o eu no trono da nossa vida, como o Senhor da nossa vida, a carne vai nos dominar, o eu vai nos dominar. Mas se você colocar o Espírito no trono, no comando, no controle da sua vida, quem vai te dominar é o Espírito. Quem vai te guiar é o Espírito. Quem vai te liderar é o Espírito. Depende de quem? De você. E como nós podemos entender isso? Romanos 8, versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem pelo Espírito, ou de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Não sei se vocês perceberam que a palavra é mente. Aquele que vive segundo a carne tem a sua mente voltada para a carne, endereçada, inclinada, propensa para a carne. A mente. Deixa eu dizer mais uma coisa para ti nessa noite. Quando há uma possessão demoníaca, ela se dá na onde? Na mente. Quando o Espírito de Deus habita em nós, ele habita na onde? Na mente. O segredo está na nossa mente. Então,
o que estiver dominando a nossa mente vai dominar o nosso corpo todo. Vai comandar, controlar nosso corpo todo. Então quem tiver a mente voltada para a carne será dominado, guiado pela carne. Mas quem tiver a mente dominada pelo Espírito vai ser guiado, dirigido e controlado pelo Espírito. São duas forças, duas naturezas. Ou uma ou outra vai dominar. Você pode ter certeza disso. Ou uma ou outra vai estar no controle, vai estar no comando. O que nós precisamos entender é o seguinte: o Espírito Santo, ele nos libertou, primeiro, da culpa do pecado. Por quê? Porque nós éramos culpados do pecado. O Espírito Santo vem e nos liberta da culpa do pecado. Depois ele nos liberta do poder do pecado. Ou seja, o pecado não tem mais poder sobre nós, sobre aqueles que aceitaram a Jesus, eu estou dizendo, sobre aqueles que um dia entregaram a sua vida a Cristo. O pecado não domina mais você, não tem mais controle de você, se você vive pelo Espírito. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele não nos libertou da presença do pecado. O pecado ainda está aí. Isso só vai acontecer na glorificação, quando nós formos para a glória. Aí nós seremos libertos da presença do pecado, da existência do pecado. Até lá, nós temos que conviver com o pecado. Nós temos que lidar com o pecado. Nós temos que entender o pecado. E nós temos que determinar o lugar do pecado em nossas vidas. Que lugar deve estar o pecado e que lugar deve estar o Espírito. Nós precisamos entender que aquilo que nós mais alimentarmos é que vai dominar a nossa vida. Se você alimenta a carne o dia todo, o tempo todo, a carne vai dominar. Se você amanhece o dia, não fala com Deus, começa a esbravejar, a xingar, a brigar, a contender, a arrumar confusão, falar da vida alheia, a usar de desonestidade, isso você está alimentando a carne. E aí ela vai governar e vai liderar a sua vida. Mas se você levanta, e já levanta, dobra os joelhos e dá um bom dia ao Espírito Santo, e começa a alimentar o Espírito com louvor, com a sua oração, fica orando em Espírito, escuta louvores. Quando abre a boca para abençoar a vida de outra pessoa, você está alimentando o Espírito. Na hora do almoço, você abre o seu celular e vai ler a Bíblia na hora do almoço. Está orando em Espírito, está pensando na eternidade, pensando no céu. Você está alimentando o Espírito. Tudo parte da nossa mente. O que a nossa mente fizer vai alimentar ou uma natureza ou outra natureza. E tem algumas pessoas que dizem assim: mas escutar música do mundo é normal, mesmo para o cristão, não dá nada. A música mundana, você está alimentando a carne. Porque nesse período você poderia estar escutando louvores a Deus e está alimentando o Espírito. O problema hoje não tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema daquilo? As redes sociais não é um problema, desde que você saiba usar. Porque se você tiver a mente voltada para a carne, você vai fazer e vai cumprir os desejos da carne. E aí aquilo que você estiver vendo nas redes sociais, na internet, vão ser coisas que vai alimentar a carne. E ali há violência, ali há pornografia, ali há todo tipo de imundície que você possa pensar e imaginar nas redes sociais. Mas também há coisas boas, também há coisas que edificam, também há coisas que nos fazem crescer espiritualmente. Mas se a tua mente estiver dominada pelo Espírito, você vai fazer as coisas que o Espírito está te comandando, dirigindo. Porque eu não posso colocar algo ruim diante dos meus olhos e achar que eu estou alimentando o Espírito, porque eu não estou. Os olhos, eles são a janela da alma.
Senhor Jesus fala: se o teu olho for bom, o teu corpo todo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo todo estará em trevas. Aonde nós temos colocado os nossos olhos? O que é que nós temos visto para alimentar ou a carne ou o espírito? Será que Jesus pode ir pisar os pés dele aonde você pisa os seus? Porque o lugar que você está é um lugar abençoado, é um lugar que você pode entrar. Será que aonde você põe a mão, Jesus poderia colocar a mão dele também junto? Será que se o Senhor entrasse agora no teu pensamento e Ele pode fazer isso? Será o que está permeando ou norteando o seu pensamento? Coisas espirituais que edificam ou coisas ruins? Porque a mente vai ser dominada ou pela carne ou pelo espírito. A tua mentalidade vai ser guiada ou por um ou por outro. Como explicar as duas naturezas? 1 Coríntios 15 e 45 diz assim: porque assim está escrito. O primeiro Adão, preste bem atenção nisso. O primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. Olha só. O primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente. Sabe por quê? Porque ele era espírito também. Mas quando ele caiu em pecado, ele se tornou alma vivente. É como está no texto, ele se tornou alma vivente. Ele foi criado perfeito, espírito, alma e corpo, e tudo vivo, funcionando perfeitamente. Mas depois do pecado, o espírito morre, e Adão se torna alma vivente. E a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou falar em um português mais fácil. E todos pecaram e caíram da glória de Deus, perderam a glória de Deus. Depois de quem? Depois de Adão. Então nós temos a natureza de Adão dentro de nós, e é essa que é a sua também. Você chama de eu e chama de carne. É a natureza que vem da descendência de Adão. Que como seres humanos, todos nós descendemos de Adão. E pela carne e pecado nós também viemos de Adão. Pela carne e pelo pecado. Mas olha o que diz o resto do versículo. Mas o segundo ou último Adão é espírito vivificante. Não, você não entendeu. Mas o último Adão é espírito vivificante. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus a Ele que traz vida. Quando você levanta a sua mão, entrega a sua vida a Jesus, o seu espírito que estava morto passa a ter vida. Porque agora Jesus é que te salvou, e o Espírito de Cristo entra no teu espírito, habita no teu espírito, e Ele é espírito vivificante. O seu espírito agora passa a ter vida. Você agora é visto por Deus, você tem vida agora, e vida espiritual, porque o Espírito de Deus habita em você. E quando o Espírito de Deus habita em nós, ou o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito, nós temos vida, porque Ele é espírito vivificante. Deu para entender? Quem entendeu, dá uma glória a Deus aí. Em Gálatas, Paulo relata a disputa, uma briga intensa entre a carne e o espírito. É uma peleja entre a carne e o espírito, uma luta entre a carne e o espírito. Está relatado em Gálatas 5:16 e em Romanos 8 também, como nós acabamos de ler lá no começo do culto. E o problema é que quem vencer essa batalha vai dominar a sua vida. Quem vencer a batalha, carne e espírito, domina a sua vida, domina a minha vida. Se a carne vencer a batalha, ela domina. Mas se o espírito vencer, ele domina. Deixa eu dar uma notícia para você nesta noite. Olha o que Jesus disse em Mateus 26, versículo 41. Portanto, vigiai e orai, para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, e a carne é fraca. A carne é fraca porque ela é vencida. Pensa no espírito, um homem forte. Pensou? Seu espírito. Pensa num homem pequenininho, fraco.
é a carne. É nesse sentido que a carne é fraca, porque ela é perfeitamente vencida pelo Espírito. Ela é totalmente vencida pelo Espírito. Basta que você alimente o Espírito. Agora Jesus disse: vigiai e orai. Por que vigiai e orai? Porque a natureza da carne, mesmo depois que você aceitou Jesus, ela continua em você e continua em mim. Ela continua aí, continua aqui. Quem eu colocar no trono, ou quem você colocar no trono para reinar sua vida, é que vai governar, é que vai te liderar, é que vai te guiar. Por isso ele diz: vigia e ora. Vigiar é como você olhar para algo e não tirar os olhos de cima daquilo, prestar atenção naquilo. Se vigia é olhando para aquilo lá. Então entenda, não vacile, não demoleça, não ache que o diabo é qualquer coisa, é fraco para destruir, e que não tem problema nenhum, que em qualquer momento você está bem, e que o pecado você já venceu, está tranquilo. Não, não é assim. A vigilância aí é para você olhar e entender: ele continua ali, ó. Eu preciso estar atento, orar e vigiar, porque a carne continua viva e está ali. Eu não posso descuidar. Satanás, ele não entra pela porta, batendo o pé na porta e entrando para dentro com tudo. Ele entra pelas brechas. Ele entra pelas brechas estreitas. Quando você diz assim, não tem nada a ver, o inimigo já está trabalhando já. Porque essa palavra é que você está querendo apresentar uma desculpa para algo que você fez que não agrada a Deus. Então nós temos que ter cuidado com a carne. A nossa batalha de carne e espírito, ela só é travada no começo da salvação. Preste bem atenção nisso. Você não pode viver a vida inteira na batalha da carne contra o espírito. Não é assim que é a vida espiritual. Quando a batalha acontecer, que é no começo da fé, você vai pelejar. Vai por quê, pastor? Porque você está vindo do mundo cheio de pecado. Você está vindo do mundo cheio de problemas, cheio de sujeira, cheio de carrapicho do mundo. E agora você vai se deparar com uma outra natureza dentro da tua vida, que é a natureza do Espírito. E vai ter um conflito para ver quem que vai governar a tua vida. Mas quando o Espírito vence, ele vence e ele faz da carne escrava. Ele põe a carne no lugar de escravidão, porque ele vai dominar a tua vida, se você é guiado pelo Espírito. Se somos guiados pela carne, o problema maior de ser guiado pela carne na verdade, é alguns problemas. O primeiro problema de ser guiado pela carne é para onde ela vai te levar. Depois, é o que a carne vai te fazer perder. O primeiro problema que a carne, quem é guiado pela carne, tem, é para onde ela te leva. E o segundo problema é o que ela vai te fazer perder. Porque nós estamos falando com cristãos, nós estamos falando com crentes, com salvos. Então, se a carne dominar, ela vai te levar para um lugar chamado morte. Romanos 8 e versículo 6 diz o seguinte: a inclinação da carne é morte. Romanos 8:7 vai dizer assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. E o versículo 8 vai dizer: quem é dominado pela carne não agrada a Deus. Primeira coisa que você perde é a vida espiritual. Porque se a carne é inclinada para a morte, ela te leva para a morte. Escute aqui, olhe bem para mim. Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Agora olhe bem para mim e preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Morte nunca foi e nunca será extinção. Morte é separação. Quando Paulo está dizendo que a carne ela é inclinada para a morte, está dizendo que a carne vai te separar de Deus. A carne vai te separar da presença de Deus. A carne vai te tirar da comunhão com Deus. Olha o que você está perdendo, porque ela vai te levar à morte.
Depois Paulo vai dizer que a carne, a mentalidade da carne, é inimiga de Deus. A outra coisa que você perde é a amizade com Deus. A outra coisa que você perde é a comunhão com Deus. A outra coisa que você perde é a intimidade com Deus quando você é liderado pela carne. Em terceiro lugar, é o que Paulo disse aqui nesse mesmo versículo: pois quem tem a mentalidade da carne, inimiga de Deus, ele não obedece à lei de Deus. Ou seja, a pessoa se torna desobediente a Deus, desobediente à palavra de Deus. Olha quantas coisas a pessoa vai perdendo. Ela vai perdendo a obediência, o contato, a comunhão, e por fim, ela desagrada a Deus. Nós fomos salvos para agradar a Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo diz que nós temos que agradar a Deus em tudo. Então preste bem atenção, nós somos salvos para ter vida e paz. Nós somos salvos para obedecer a Deus e a sua palavra. Nós somos salvos para ter intimidade, comunhão, relacionamento e amizade com Deus. E nós somos salvos para agradar a Deus em tudo que nós fazemos. Mas a carne te leva para a morte. A carne te faz inimiga de Deus, te faz desobedecer a Deus e te faz desagradar a Deus. Será que nós estamos sendo guiados pela carne ou pelo Espírito? Quem é que te guia? É a pergunta que eu fiz, que está no termo. Quem é que te guia? Quem é que me guia? Quem é que te guia? Quem é que está nos guiando? Porque aquele que estiver nos guiando vai nos levar ou para um lugar de morte, ou para um lugar de vida. Os malefícios, o prejuízo de ser guiados pela carne é que você perde a vida, você perde a paz, você perde a amizade, a comunhão, a intimidade. Você não tem mais a Bíblia como seu guia de fé e prática. Você perdeu o guia. Então, ou seja, você está agora desorientado. Quem é guiado pela carne está desorientado na sua vida espiritual. Quem é guiado pela carne não tem visão mais das coisas, está andando em trevas. Quem é guiado pela carne perdeu a sensibilidade do ouvido espiritual, não ouve Deus falar mais. Aí eu pergunto para você, pergunta retórica: se você não tem a orientação de Deus, se você não tem visão mais para andar, está em trevas, se você não escuta a voz de Deus, como que você vai ser guiado para um caminho de luz? Como que você vai ser guiado para o céu? Como você vai ser guiado para um caminho de glória? Se tudo que você agora não tem é orientação, você não tem a visão, você não tem a sensibilidade, você não escuta mais nada que Deus fala. Você perdeu todo o relacionamento, toda a comunhão com Deus. Muita atenção para quem nós colocamos no trono da nossa vida. Muita atenção para quem vai comandar a nossa vida. O que nós colocamos diante dos nossos olhos, o que é que nós temos escutado, ouvido, e o pior, o que é que nós temos falado. O Senhor Jesus disse que da mesma fonte não pode sair água doce, água amarga ou água salgada. Ou seja, se Deus te salvou, se você tem o Espírito de Deus, dos teus lábios, da tua boca, tem que sair palavras que abençoem a vida dos outros. Palavras que edificam, palavras que vai ajudar alguém, que vai consolar alguém, que vai edificar alguém, que vai ajudar alguém. Você vai orar por alguém, você vai abençoar a vida de alguém. O crente, ele não pode, ele não deve falar mal da vida dos outros. O cristão, ele não deve, nem pode mesmo, nem mesmo falar mal da igreja dos outros. Cada um congrega na sua e fala bem da sua igreja. Você não pode falar mal da família dos outros. Não. Olhe para a sua. Muitas vezes não é o que falamos. Algumas vezes é o que falamos
E na maioria das vezes é como nós falamos as coisas. O que eu falo é importante, porque eu não posso ofender. Eu não posso magoar os outros intencionalmente. Eu não posso ferir os outros com palavras. Então a palavra também é importante. Mas muitas vezes você não quer ofender, nem quer magoar, mas magoa, porque é como se fala. E Jesus disse: o que você não quer que façam a você, não faça aos outros. Nós temos que pensar nisso. Quando nós soltamos as palavras, elas não têm como voltar atrás. Temos que cuidar o nosso linguajar. Cristão não fala palavrão. Cristão não xinga. Cristão, muitas vezes ele fecha a boca para não dizer nada. Mas se vai dizer uma coisa, diga algo com propriedade. Diga algo para ajudar, algo para consolar, algo para abençoar, algo para dar direção, aleluia, algo para levar alguém a um lugar correto. Tem a palavra doce, tem uma palavra de edificação na tua boca. Tem uma palavra que edifica, uma palavra que constrói, uma palavra que abençoa, uma palavra que leva alguém para o céu, aleluia. Pense também nas suas ações, porque as suas ações vêm da mente. Agora, se a carne te guia, como serão as suas atitudes? Reprováveis, ruins, reprovadas, terríveis, más. Por quê? Porque a carne está guiando a tua mente. Então deixa o Espírito tomar conta da tua mente, para que as suas ações sejam benéficas, boas, exemplares, de boa conduta, de bom testemunho, de bom comportamento, que edifique a vida de alguém. Muitas vezes, e na maioria das vezes, mais vale um bom testemunho do que 1000 palavras, diz a Bíblia. Porque se teu comportamento for bom, as pessoas estão de olho no teu exemplo. Filho muitas vezes não segue conselho. Muitas vezes filho muitas vezes segue exemplo. Filho muitas vezes não segue conselho, mas filho muitas vezes segue exemplo. Se teu filho estiver orando, estiver meditando a Bíblia, estiver praticando as Escrituras, estiver escutando louvores, fazendo algo que edifica, não precisa estar falando muita coisa, que ele vai repetir aquilo que ele está vendo dentro de casa. Por quê? Porque o exemplo é bom. E assim somos nós. E mais do que isso, eu tenho que ser exemplo aonde é que eu esteja. Eu posso estar cercado de uma nuvem tão grande de testemunha, eu tenho que ser exemplo. Eu posso estar sozinho diante da internet, eu tenho que ser exemplo também. Porque os olhos de Deus estão me vendo em qualquer lugar, em qualquer circunstância, esteja eu acompanhado ou solitário. Eu disse uma coisa aqui na sexta-feira e vou repetir. Quem tem vício e veio do mundo com vício, ele não pode brincar com isso. Se alguém bebia no mundo, se converteu, vai dizer: agora eu vou passar em todo bar e vou entrar e vou pregar. Sabe o que vai acontecer? Uma hora você vai cair. Se você veio de uma vida que usava droga, e você voltar para as bocas ou biqueiras para poder pregar, uma hora você vai parar lá e não volta mais. Sabe por quê? Porque Deus chamou outros para pregar nesses lugares, não é você. Paulo diz: foge da aparência do mal. É o que Paulo diz: foge da aparência do mal. A Bíblia também diz no provérbio que o tolo, quando vê o perigo, ele vai, passa e sofre as consequências do perigo. Mas a Bíblia diz em Provérbios que o sábio, quando vê o perigo, ele se desvia do perigo para não passar e passar ileso do perigo. Se eu estou vendo que eu tenho uma fraqueza, que eu tenho um problema grave, eu não vou ficar brincando com a minha vida espiritual. Vida espiritual a gente leva a sério. Vida espiritual nós levamos a sério. Não é brincadeira. Se o teu problema é mulher, não olhe. Estou sendo claro nessa noite, amém? Não olhe, porque senão você vai cair. Não tem super crente e não tem super homem. O que tem é
pessoas que são dominadas e guiadas pelo Espírito ou pela carne. Depende, quem te guiar é aquela pessoa que te conduzir ou para a vida ou vai te conduzir para a morte. Mas se o Espírito te guia, você vigia com os teus problemas e com os teus pecados, mas você anda dirigido pelo Espírito. O caminho da perdição, olha o ensinamento de Jesus em Mateus 7,13. Jesus dá uma dica, ele fala assim: entrem pela porta estreita. Jesus está dizendo já para você entrar pela porta estreita. Ele está te dando a dica, está falando: ó, entrem pela porta estreita. E aí ele vai continuar dizendo: porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E diz: e muitos entrarão por ela, pela porta larga. Sabe por que é larga? Porque muita gente vai passar. Sabe por que é larga? Porque não exige nada. Eu vou ser claro nesta noite, posso ser ou não? Para ir para o inferno não tem que fazer esforço nenhum, porque a porta é larga e o caminho é espaçoso. Basta fazer o que te dá na telha, o que te dá na cabeça, o que a carne manda. Você vai para lá sossegado, ou alguém vai para lá sossegado. Não exige que você negue-se a si mesmo, nem tome sua cruz. Não exige renúncia nenhuma para ir para lá. Não tem nada que você tenha que ser confrontado pela palavra para você ir para lá. Não tem confronto. Quem vai para lá não tem confronto, não tem que negar a si mesmo, não tem que renunciar a nada, simplesmente é só deixar ir que vai para lá. Por quê? Porque a porta é larga e espaçoso é o caminho que conduz para lá. E a Bíblia diz que muitos entrarão por ela. Mas ele disse no começo: mas entrem pela porta estreita. E ele vai dizer no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a eternidade ou para a salvação. Aleluia. E ele diz: entrem por ele. E nesse caminho apertado, nessa porta estreita, nesse caminho apertado, não cabe bagagem, não cabe gordura, não cabe pecado, não entra, porque a porta é apertada e estreita é o caminho, ou estreita é a porta e apertada é o caminho, não entra. Você tem que negar a si mesmo, tem que levar sua cruz, tem que renunciar a muitas coisas. A palavra te confronta diariamente. Por quê? Porque a porta é estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação. E é difícil entrar por ele. Ele não disse que seria fácil, mas é por ele que nós temos que entrar. Glória a Deus. Agora, quem é guiado pelo Espírito? Quem é guiado pelo Espírito? 3 palavras nos vêm à mente para quem é guiado pelo Espírito. A primeira, orientação. A segunda, visão. E a terceira, audição. Para aqueles que são guiados pelo Espírito. A palavra orientação é tudo. Pense você agora numa encruzilhada. Pensa você numa encruzilhada. O que é uma encruzilhada? É um lugar, é um ponto que você tem 4 vias para caminhar, ou direita, ou frente, ou esquerda, ou para trás. Isso é uma encruzilhada. 4 caminhos, você está no meio de uma encruzilhada. É assim que você chega para Jesus. Você chega nesse estágio para Jesus, numa encruzilhada. Você está no meio da encruzilhada e você precisa de orientação. E quem vai te dar orientação é o Espírito de Deus. É Ele que vai te dar a orientação, o Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer para você: siga em frente. E aí Ele vai abrir os teus olhos espirituais que estavam fechados, e vai abrir o seu ouvido que estava fechado. Você vai passar a ouvir a voz dEle e ver o caminho. E Ele vai te mandar: siga em frente. E você vai. A orientação de Deus é: medite na palavra, leia a palavra, ouça a palavra e pratique a palavra. A orientação de Deus é: tenha uma vida de oração. A orientação do Espírito é: tenha uma vida de consagração. A orientação do Espírito é: tenha uma vida de jejum. E mais, a orientação do Espírito é Tiago 4, versículo 8, a parte A: chegai-vos a Deus,
e Ele chegará a vós. É intimidade, é comunhão, é vida de oração, é jejum, é meditação, é prática da palavra. Essa é a orientação do Espírito para a minha e para a tua vida. Você está tendo essa orientação, e você a tem quando você está sendo guiado pelo Espírito. Segundo, você agora tem visão. Peça para Deus abrir a sua visão, e Ele abrindo a sua visão, Ele vai te levar ao caminho da santidade, ao caminho da santificação. É por esse caminho que você vai ter que andar. E eu vou dizer uma coisa para ti nesta noite: esse caminho começa no dia que você aceita Jesus, porque nesse dia que você aceita Jesus, você é regenerado, ou seja, você nasce de novo, você é justificado, e isso é Deus que faz. Eu vou repetir: no dia que você aceita Jesus, Ele te regenera. O que isso quer dizer, pastor? Novo nascimento. Ele te justifica, agora você é justo diante dos olhos dele. E depois, a santificação. 1 Tessalonicenses 5:23 diz a Bíblia que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Depois vem e diga: e que nós temos que manter isso irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus. Mas Ele te santifica, e depois desse dia, você tem que viver uma vida de santificação todos os dias. E isso só é possível com a liderança do Espírito Santo. E isso só é possível se o Espírito Santo te guiar. Porque se a carne te guiar, não tem vida santa. Deus, Ele vai abrir os teus olhos para te guiar no caminho da santificação, e para te guiar no caminho do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, eu preciso ter, você precisa ter. É amor, é paz, é alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Eu preciso ter esse fruto. Você precisa ter esse fruto. Quando você abre os olhos, o Espírito de Deus te guia para esse lugar. Que lugar? O lugar da santificação, o lugar do fruto do Espírito e o lugar dos dons espirituais. Vou dizer uma coisa para ti nessa noite, que eu acredito nisso, e eu vou pregar isso para o resto da minha vida. Eu não acredito em dons espirituais sem o fruto do Espírito. Eu acredito no fruto do Espírito e depois em dons espirituais. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que não tem nenhum fruto do Espírito queira ser usada com dons espirituais. Porque a primeira coisa que tem que acontecer na minha vida e na tua vida, para eu ser usado e para você ser usada, é estar cheio do Espírito Santo e ter o fruto do Espírito Santo. Depois você pode buscar os dons e Ele vai te dar os dons. A terceira palavra é audição, é sensibilidade. Quando você levanta a sua mão e entrega a sua vida a Jesus, você passa a ter sensibilidade, audição do Espírito. Quem aqui já ouviu o Espírito falar? Levanta as mãos. Pode levantar as mãos. Quem aqui já ouviu o Espírito falar através da palavra? Levanta a mão. Quem fala é o Espírito através da palavra. Quem fala através da palavra é o Espírito Santo. Mas Ele também usa os dons também para falar. Fato é, Deus vai falar contigo, ou Ele vai falar com você, e geralmente, e na maioria das vezes, é na palavra. Eu vou repetir: geralmente, e na maioria das vezes, Deus fala com você é através da palavra. Você vai ouvir a Deus falar através da palavra. Hoje Deus está falando com você através da palavra. E dizem alguns estudiosos que a palavra é a verdadeira profecia, porque nela não tem margem de dúvida, nem margem de erro. Ela é perfeita, absolutamente irrepreensível e inerrante. Quem? A palavra de Deus. Então quando Deus fala através da palavra, Ele está falando contigo. Então você precisa ouvir. E isso hoje em dia é um caso. Sabe por quê? Porque tem pessoas que têm um ouvido seletivo. Tem pessoas que têm o ouvido de mercador, o ouvido moco. Sabe o que é isso? É quando a palavra é dura, que nem essa aí, deve ser dura, né? Eu não estou ouvindo glória a Deus, é porque deve ser dura essa palavra aí. Quando vem uma palavra de correção, uma palavra de repreensão, uma palavra de instrução, uma palavra pastoral, a pessoa diz assim: essa palavra não é para mim. Isso aí não é para mim. Eu não estou assim. Eu estou bem. Eu estou legal, eu estou voando. Eu estou bem espiritualmente. Vou dizer uma coisa para ti, para todos nós. Nós sempre temos que ouvir a voz de Deus. Nunca diga que a palavra que foi pregada foi para outro.
Ah, mas o fulano tinha que estar no culto hoje, porque a palavra foi para ele. Não, não, a palavra foi para você, porque se ele não estava aqui, a palavra não foi para ele, a palavra foi para você. Porque Deus não prega para quem não está, Deus prega para quem está. Aleluia. Deus não prega para quem não apareceu, Deus prega para quem apareceu. Deus fala com quem está aqui. Deus fala com você que está aqui nesta noite. Não tem ouvido seletivo, porque aquele que tem a sensibilidade do Espírito fala: essa palavra é para mim. Porque quando você achar que está forte, aí você está fraco. É o que diz a Bíblia. Então cuidado para não cair, vigie. Porque a palavra é de Deus, ela vem do céu. Basta você ouvir e pegar aquilo que lhe cabe, ou seja, tudo. Pega tudo, leva para a sua vida. Aquilo que você estiver praticando, maravilha. O que você faz? Você renova suas forças, pratica de novo, exercita. Está entendendo? Pastor, eu estou bem. Então continue bem, continue orando, continue jejuando, continue meditando, continue praticando a Bíblia. Então não pare, porque se a palavra está falando para você, é para você continuar, é para você ser renovado, é para você ser restaurado, é para você seguir em frente. Então não pare. Agora, se há um erro na tua vida e você está ouvindo a palavra de Deus, ela está te corrigindo, então tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e diga assim: é Deus falando comigo. Aleluia. Pode ser palavra de bênção, palavra de consolação, palavra de direção, pode ser uma palavra apostólica, uma palavra maravilhosa, é para mim. Pode ser uma palavra de correção, de repreensão, é para mim também. Então pegue a palavra. Agora Deus fala também através dos dons. Deus fala através da profecia, Deus fala através de sonho, Deus fala através de uma conversa. Deus fala, olhe para mim aqui. Às vezes Deus fala através de uma conversa, de um bate-papo. Deus está falando com você. Ah, mas eu não entendi nada. Sabe por que não entendeu? Sabe por que não entendeu? Porque perdeu a sensibilidade. Porque Deus fala através do louvor, Deus fala através de uma conversa, Deus fala através de um conselho. Porque Ele fala. O problema é que eu só quero ouvir aquilo que me interessa. Eu só quero ouvir aquilo que me agrada. Eu só quero ouvir aquilo que é bom. E o pior é que tem outro lado também. Tem o crente extremista, tem o crente kamikaze. Sabe o que é kamikaze? Quem sabe o que é kamikaze? Levanta a mão aí. Você sabe o que é kamikaze? Kamikaze eram os pilotos japoneses que, quando acabava a munição do avião, eles jogavam o avião em cima do adversário, porque não tinha mais nada que atirar. Ele jogava com o avião e tudo para se matar e para derrubar os outros. Isso é o kamikaze. Tem crente que é meio assim. Ele fala assim: não, essa palavra é dura, é que eu gosto mesmo. Eu gosto de apanhar. Mas agora pare para pensar. Se você está apanhando, você está errado, meu filho, minha filha. Você está apanhando todo dia, toda hora, você está com algum problema. E aí é masoquista, quer apanhar direto. Por quê? Porque não se conserta. Se a palavra falou, se corrija para não apanhar de novo. Porque eu acho que apanhar não é bom. Eu me lembro que no meu tempo, eu não sei no seu aí que está aí, que é novo, mas no meu tempo o couro comia solto. A cinta comia solto, sem dó nem piedade. Errou, o pai mandava a cintada. Quem é mais velho sabe. Falou coisa torta, apanhava. Falou errado, apanhava. Entendeu? Eu já apanhei porque eu falei assim pro meu pai. Ele não sabia a gíria, né? Isso já faz um tempão já. Que a gíria é antiga, né? Isso aí faz um tempão, faz muito tempo. Ele falou assim: o feijão tá no fogo. Eu estava em casa, eu ainda era, não tinha me casado. Eu falei: eu tô ligado. Ixi, eu apanhei na boca, porque eu tô ligado. Ele falou: o quê? Você falou o quê pra mim? Eu apanhei. Então o couro comia antes. Aí tem crente que é masoquista, quer apanhar todo dia. Não, eu apanho, eu gosto, irmão. Eu gosto quando Deus... você gosta? Então se corrige, irmão. Você gosta, para de errar. Né? Sim ou não? Aleluia. A vida cristã oferece mais esperança do que apenas uma luta travada entre a carne e o espírito. Eu vou repetir: a vida espiritual nos traz esperança além de uma luta travada entre a carne e o espírito. Você não pode, olhe bem para mim, com 2 anos de crente, está apanhando, normal. A luta está travada ainda. Com 5 anos de crente, já passa a ser meio difícil. Está me entendendo? Com 10 anos de conversão, você não pode dizer assim: pastor, a carne e o espírito está brigando ainda dentro de mim, está uma luta ainda. Não pode, porque 10 anos de crente, o espírito já tem que ter vencido a carne, meu irmão.
Não pode mais ter uma luta travada entre carne e o espírito com 15 anos de conversão. Vocês estão me entendendo, irmãs e irmãos? Não pode, o espírito tem que estar guiando você e a carne como escrava dele já. Então tem uma vida além da batalha entre carne e o espírito, que é uma vida espiritual, plena, cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, onde você obedece e você é dirigido, direcionado, guiado pelo Espírito. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Você tem que passar desse estágio. 1 Coríntios 9, 27, Paulo diz: eu esmurro meu próprio corpo e faço dele escravo, para que eu pregando, eu mesmo não venha a ser reprovado ou rejeitado. Sabe o que é isso? Esmurrar o próprio corpo é bater na carne, irmão. Olhe para mim. Está olhando aqui? Olha aqui para o meu bigode aqui. Olha para cá. A carne tem que ser escrava do espírito. O lugar dela é de escravidão. O lugar dela é dominada. O espírito vence, a carne é fraca, dominada, escrava. É o que Paulo está dizendo. Esmurrar o próprio corpo é colocar o corpo a serviço do espírito. Porque o pecado, ele vem pelos membros do corpo, diz o apóstolo Paulo. O pecado vem pelos membros do corpo. É pelos olhos, pelo ouvido, pela boca. E aí? Quem nos guia? Então não deixe que a carne domine. Mantenha a carne escravizada no lugar que ela deve estar. Assim deve ter o cristão, assim deve viver o cristão, dominado e guiado pelo Espírito. Pastor, essa palavra era para hoje? Irmão, é para hoje, não é para amanhã, não, é para hoje. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus para saber se está entendendo aí. Se entendeu, tem que viver. Pegou aí? Se entendeu, tem que viver. O bom de sermos guiados pelo Espírito é que o Espírito nos leva para um caminho de paz, de vida e paz. O bom de ser guiado pelo Espírito é que o Espírito nos leva para um caminho de vida e paz, entre outras bênçãos. O próprio apóstolo Paulo disse em Romanos 8,6 que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Essa vida é a vida espiritual e vida eterna, amém? E paz. Quer ter vida e paz? Quer ter vida e paz? Quem quer ter vida e paz? Seja guiado pelo Espírito, seja dirigido pelo Espírito, seja liderado pelo Espírito. Romanos 8,14 diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são chamados filhos de Deus. Eu vou repetir: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são chamados filhos de Deus. Olha a diferença de ser guiado pela carne. Agora vamos para Gálatas. Vai para Gálatas comigo aí. O versículo 16. Por isso vos digo: se sois guiados pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Se o Espírito te guia, você vai fazer os desejos do Espírito, você vai obedecer à vontade do Espírito, você vai cumprir aquilo que o Espírito está te determinando. Quem vai te guiar é o Espírito, quem vai te liderar é o Espírito. Você vai cumprir a vontade dele, vai fazer o desejo do Espírito e não mais o desejo da carne. Você está entendendo aí? Agora nós somos guiados pelo Espírito. O que é que o Espírito deseja? Você sabe. Vou dizer uma coisa para ti. Pega bem isso aqui. Vida cristã, ela é aprovada no fogo. Ela é aprovada nas coisas difíceis. Você, se tiver problema de relacionamento, o Espírito Santo vai te provar no relacionamento. Pastor, como pode isso?
Por que o Espírito faria isso? Quem levou Jesus para ser tentado no deserto? Quem foi? Foi o Espírito. Está lá em Mateus 4. Depois o diabo leva ele para outro lugar, mas quem primeiro falou: vem aqui, você jejuou 40 dias e 40, então vem agora que eu vou te levar para ser provado. Quem levou foi o Espírito. Aprenda isso. O Espírito não vai te isentar de dificuldade nem de prova, não. Você está ouvindo, irmão? O Espírito vai te colocar nos lugares para você ser provado. Para quê? Para você ser aprovada, minha irmã. Ser aprovado, meu irmão. Por isso que ele quer te levar até lá. Para você receber a nota 10, receber o parabéns, passou no teste. Ele te leva para lá para isso, para saber do que você é feito, quem está te liderando, se é a carne ou se é o Espírito. Ele vai te levar nesse lugar. Então não tenha medo daquilo que pode acontecer com você ou não, daquilo que você tem dificuldade ou não, porque ele vai te levar para esse lugar, testar e provar você naquilo que você tem dificuldade. Para quê? Para te aprovar, para te capacitar, para te levar além. Está me entendendo, irmãos? O Espírito quer o teu crescimento. Ele não quer que você fique parado. Ele não quer que você estagne. Ele não quer que você fique estacionado. Ele quer que você cresça e amadureça no Espírito. Para isso tem prova. Tem prova. Jesus foi provado. Nós também seremos provados. Provou Deus a Abraão quando pediu o seu filho Isaque, o filho da promessa, para que fosse entregue como sacrifício a Deus. Quem que Abraão mais amava? O seu filho. Quem que era a descendência de Abraão? O filho. O que representava um filho homem na cultura judaica? Tudo. Era a continuação do nome, era a descendência da família, era tudo. Deus pede o único filho de Abraão e o prova. E quando Abraão, em Gênesis 22, vai levantar o cutelo para assassinar o filho, aparece o anjo e diz: não faça isso ao moço, porque eu sei que agora me teme. Aleluia. Porque eu sei que agora és fiel, ou seja, é provado, é testado, é provado, para ver se quem está nos guiando, se é a carne ou se é o Espírito. O versículo 18: mas se vocês são guiados pelo Espírito, já não estão mais debaixo da lei. Olhe para mim. Pastor, não entendi. A lei não é boa? A lei de Moisés, sim. Só que a lei, ela não me salva. A lei, ela não me cura. A lei não me liberta. A lei, ela mostra os meus pecados. Então quando Paulo diz: se sois guiados pelo Espírito, já não estão mais debaixo da lei, quer dizer o seguinte: olha o que quer dizer: se sois guiados pelo Espírito, já não estão mais debaixo da lei do pecado, mas agora estão debaixo da graça, para ter vida e vida com abundância. Aleluia. Agora tu não está mais debaixo da lei, porque a lei era para te condenar. Tu está agora debaixo da graça, e a graça veio para te absolver. Aleluia. A graça veio para te trazer paz. A graça veio para te trazer salvação. A graça veio para te capacitar. Aleluia. Então dê glória a Deus aí. Você não está mais debaixo da lei do pecado, está debaixo da graça, está debaixo do amor, está debaixo da misericórdia. Olha aí onde você está agora. Você está nesse lugar, debaixo da graça, debaixo da misericórdia, debaixo do amor de Deus. Olha que bênção, irmão, onde você está. Desde que você seja guiado pelo Então deixa o Espírito te liderar. Esteja debaixo da liderança do Espírito. Deixa ele te guiar. Você vai sair debaixo da lei e do pecado, e vai estar debaixo da graça, da salvação, da bênção, do amor, da misericórdia. Olha aí, irmão, debaixo do perdão. A graça é favor imerecido, ou seja, você não merece, eu também não mereço, porque nós somos pecadores, mas a graça nos alcançou. Isso é Jesus, aleluia. Nós não estamos mais debaixo do pecado, estamos debaixo da graça agora. Estamos debaixo de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 24 diz: os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Quem é de Cristo aqui? Quem é? Levanta a mão se você é de Cristo. Levanta a mão com força. Aleluia.
Diga: nesta noite eu crucifico a minha carne. Mas diga com vontade, diga com força. De novo, vai, 1, 2, 3. Com as suas paixões. Agora vamos de novo. Eu crucifico a minha carne com as suas paixões. Crucificar significa dizer o quê? Significa estar levando a sua carne para a morte. Paulo diz que nós temos que matar a carne todo dia, porque ela continua aqui, ela não foi extinta. Se amanhece, mate a sua carne, faça morrer a sua carne. Amanheceu, faça morrer a sua carne. Alguém vem te provocar, faça morrer a sua carne. Alguém te ofendeu, faça morrer a carne. O patrão te levou ao extremo, faça morrer a sua carne. Sabe por quê? Se a carne não morrer, você vai brigar, vai xingar, vai discutir, vai perder a calma, vai perder a bênção. Por quê? Porque a carne quer briga, a carne quer confusão, a carne quer contenda, mas o Espírito quer paz, quer vida, quer bênção, quer tranquilidade, quer o amor. Então, mate a carne, crucifique ela todo dia, e com ela os desejos da carne. Daqui a algum tempo, você vai ver que na tua vida espiritual, a carne começa a não ter quase nenhuma força. Você começa a viver uma vida espiritual diferente. Sabe por quê? Porque a carne está tão fraca, você colocou ela no lugar de escravidão, que agora quem te guia é o Espírito. E você está buscando agora, não é uma luta mais, é uma vida de santidade, santificação, é uma vida espiritual plena com o Espírito Santo, onde você vê as coisas que Deus te mostra, onde você ouve Deus falar. Aleluia, glória a Deus. O versículo 25 diz assim: se vivermos no Espírito, está colocando no condicional, se vivermos no Espírito. Sabe o que significa isso? Significa que você tem vida no Espírito. O primeiro Adão é alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Ou seja, o teu espírito estava morto, mas agora o teu espírito tem vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita no teu espírito. Então agora você tem vida. É isso que está querendo dizer. Se vivemos pelo Espírito, nós temos o quê? O Espírito habitando dentro de nós. Se vivemos pelo Espírito, quem nos guia é o Espírito. Se vivemos pelo Espírito, eu ando com o Espírito. É Ele que habita em mim. Eu faço a vontade do Espírito, eu atendo os desejos do Espírito. Se eu ando com o Espírito, se eu vivo com o Espírito. Viver com o Espírito é ter a habitação do Espírito, é ter comunhão com o Espírito, é ter a direção do Espírito, é ter a habitação do Espírito. Se você vive com o Espírito te guia, o Espírito te dá direção. Você anda pelo Espírito, e Ele vai dizer: andemos também no Espírito. Viver no Espírito é ter a habitação do Espírito, é atender os desejos do Espírito, é ter a habitação dele dentro de você, é você fazer a vontade do Espírito. Agora, andar com o Espírito é um ato que expressa comunhão. Oh, maravilha! Andar no Espírito é um ato que expressa comunhão. Pensa. Vem aqui, Maurício, por favor. Eu sou o Espírito, é claro, né? Que não é outra coisa, né? O Maurício é o salvo. Se ele anda no Espírito, quando ele acorda, ele fala com o Espírito. Ele vai andar com o Espírito, ó. Ele vai caminhar e o Espírito com ele aqui, ó. Quando ele for pisar, o Espírito fala: vai para lá que você vai cair. Ele desvia. Desce aqui, vem para cá que você vai errar o caminho. É o Espírito falando com ele. Quem anda com o Espírito está debaixo da liderança do Espírito. É uma vida diária com o Espírito. Está sempre ouvindo a voz do Espírito, porque ele precisa da direção do Espírito. Ele vai sempre caminhar. Vida diária com o Espírito. Ele vai, ora, o Espírito está lá. Ele caminha, o Espírito está lá. Ele vai almoçar, o Espírito está lá. Ele vai sair de casa, vai pegar o carro e falar: Senhor, vai comigo. O Espírito vai junto com ele, porque ele anda com o Espírito. Assim é você. Se você anda com o Espírito, seja dirigido pelo Espírito. Andar com o Espírito é ter vida diária com o Espírito. É caminhada, fala de comunhão com o Espírito. Se viver no Espírito, fala de habitação. O andar fala de comunhão. Se viver com o Espírito, fala de habitação. O andar no Espírito fala de comunhão, de intimidade. É vida diária. É vida diária no Espírito. E tem que ser diária.
E precisa ser todos os dias, debaixo da liderança do Espírito. E eu quero encerrar perguntando: quem é que te guia? Quem é que te guia? A carne ou o Espírito? Você já sabe o que acontece se você é guiado pela carne. E hoje você aprendeu o que ocorre se você é guiado pelo Espírito. Então, tome a decisão correta. Fique aqui a dica que Jesus deu: entrem pela porta estreita. É a instrução de Jesus ali em Mateus 7,13. Entre pela porta estreita, vivam pelo Espírito. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus? Tem alguém? Faça assim com a mão assim, você que não aceitou Jesus ainda. Tem alguém? Pode se manifestar, não tem problema não. Tem alguém que ainda não entregou sua vida a Jesus? Tem alguém? Todo mundo aqui é crente, para falar bem claro ou não? Tem alguém aqui que não é crente ainda? Que não é cristão? Todos são crentes? Todos? Todos são crentes? Então vamos ficar de pé no nome do Senhor Jesus.